Estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje conversando sobre as férias escolares, como preencher de maneira saudável, de maneira saborosa esse momento na vida das crianças, um momento que é tão esperado. Eles estudam o ano inteiro pensando nas férias, pensando que vão brincar mais, pensando que vão dormir até mais tarde e dormir mais tarde. Laura, e aí, como é que fica a hora do sono? Tem que ter limite mesmo nas férias ou dá para deixar isso um pouquinho mais aberto? Acho que dá pra gente dar uma, né, assim, a gente não precisa tornar isso uma rotina. A criança tem que dormir de madrugada, né? Vamos ver até quanto vai limite e algumas brincadeiras. Hoje em dia é muito comum a noite do pijama, né? Aí, as férias tá liberado realmente ficar. O quarto transforma-se em aquela coisa, então assim, até de madrugada, dorme menos, no outro dia acorda um pouquinho tarde. Então assim, nada que seja com tanta rigidez. Eu acho que a programação que a gente tem que pensar para os nossos filhos em férias, os pais muito tranquilos, que nada que você vá, se está fazendo isso hoje é porque isso vai permanecer ser feito. Eu acho que a gente tem que abrir as exceções sim, é um momento de brincadeira, certo? Mas isso que não torne rotina, porque dormir tarde, acordar tarde, não vai ser uma rotina para ele. Né? Então, quando ele for retomar a rotina dele, eu já estou com um problema, né? Administrar. Pois é, mas né? a gente sabe que dormindo tarde tem acesso a conteúdos, às vezes até impróprios na televisão, na internet, assim, tudo bem, o dia inteiro. Mas o ideal é que é preciso fiscalizar você mais. seja assim, vigiante, né? Sempre de conteúdos, o que é que seu filho está vendo na televisão, por que dormir tarde, filme é para a idade dele, né? Os programas estão sendo vistos. Então, assim, os pais têm que estar muito presentes, né? Numa vigia total dos filhos em controlar isso, sabe? Eu acho que a questão de limites, ela vai muito à autonomia, essa questão de autonomia e limites, eles às vezes se completam quando é na educação, porque não quer dizer que você dê autonomia ao seu filho para algumas coisas que ele não tenha limites. Então, acho que tudo com disciplina, sabe? A gente consegue que os filhos façam as atividades e cumpram horários regularmente, sem precisar de rigidez. Os pais hoje trabalham bastante, né, Laura? A gente sabe que o nosso ritmo é muito puxado. E aí acabam, quando os pais tiram férias junto com os filhos, eles podem aproveitar esse tempo para meio que corrigir essa lacuna, suprir, né? Essa lacuna que foi deixada durante um tempo, essa sobrecarga que o trabalho colocou em cima do pai e fica mais ausente na vida do filho. Dá para tentar corrigir isso nas férias? Deve, sabe? Deve-se tentar, sim. Deve tentar ficar mais presente. Um momento com qualidade, sabe? Porque muitas vezes não é nem muita quantidade, mas a qualidade de relação que você consegue estabelecer com seus filhos. Então, o momento de férias é um momento de você rever isso. Se você tem a oportunidade de estar presente com ele, então que aproveite, que realmente seja e programe para estar junto. Porque para ele vai ser, assim, uma diferença enorme no desenvolvimento, né? na vida, né? No contexto familiar. Isso é muito importante. Pois é, e os pais acabam dizendo, quando eu tiro férias com meu filho, eu acabo ficando mais cansado, porque eu tenho que fazer programas mais eletrizantes, tenho que cuidar deles, mas acho que tem que se desprender um pouco disso. Tem que seguir a rotina deles, fazer mesmo, férias, rolar no chão, pular, ir para a praia, Então, assim, a gente pensar que nós temos que seguir o ritmo das crianças. Laura, qual é a importância do lazer como um todo no desenvolvimento de uma criança? É muito importante. O lazer, ele traz algo assim, para o desenvolvimento cognitivo, ele é primordial, certo? É tanto que as escolas têm os seus espaços de lazer, né? Tem os parques, tem suas praças, parque, pracinha, todo o ambiente que traz essa questão do lazer, do lúdico, de que interage com outras crianças, a socialização que ele vai ter com outras pessoas, isso é extremamente importante. Então, lazer e educação, eles se completam. Mas as atividades não obrigatoriamente têm que sempre estimular a criança. As atividades podem também ser... Por si só, ela já estimula. Qualquer atividade, qualquer coisa já estimula em alguma área da criança. Então, assim, seja ela qual for, ela está estimulando a cognição da criança. Apresentar novidades também é uma boa iniciativa nas férias, né? Apresentar, digamos,
Teatro, quando a criança não conhece ainda, apresentar o cinema quando a criança não filmes conhece. Interessantes, e livros, né? Visitar obras de arte. Então, assim, vai depender muito do perfil do que a família gosta de fazer com os filhos. E há concertos musicais, e a apresentação de danças, né? Shows infantis. Então, assim, depende muito do que a criança, do que a família gosta de programar. O importante é que exista uma programação. E que tentem estar juntos. Que tentem estar juntos, estimulando aquela integração e a presença de todos. Ô, Laura, tem outra coisa que a gente observa que é bastante comum. Às vezes as crianças acabam se frustrando um pouco com os desenhos de férias que os pais fazem e acabam não sendo cumpridos por uma infinidade de problemas. Enfim, isso pode mexer um pouco com a criança. O pai começa a falar, não, nós vamos viajar, vamos à Disney, vamos à Disney. Que é expectativa. Chega, o pai já sabe que não vai ter condição de cumprir aquilo e quando chega o momento diz, não vai rolar. Aquilo é uma frustração também para a criança. Uma frustração. Então a família ela tem que estar preparada, né? Ela já tem que prever como é que vai ser para a família. A decepção, assim, e criou-se uma expectativa. Isso aconteceu muito com as famílias nessa fase recente, né, de a situação financeira. Então, assim, muitas programações foram desfeitas, né? Então, assim, para a família, ela precisa estar muito junto e os pais fazerem as crianças entender que em outro momento isso pode sim acontecer. Mas, assim, que existam outras programações em cima, não é a Disney. Mas aí a gente pode fazer algo também interessante. Sabe? Vai ter a frustração, mas a família precisa estar preparada para lidar com isso e as questões que eles veem. Então, é muito importante que a criança tenha consciência, tenha um entendimento, sabe? Já criando aquela maturidade de entender junto com a família o que é que a gente pode ou não pode fazer. E acho que às vezes também o adulto acaba complicando um pouco mais do que a criança, porque e a Disney, para a criança, lógico, pode ser um sonho, mas trocar a Disney por uma brincadeira. E pode ser o que ela quer no momento, né? Uma viagem à casa do tio já pode ser um mega parque de diversões, né? Exatamente. Então, assim, para ele, se você perguntar para a criança, daqui a pouco ela não vai nem pensar, porque ela já teve um lugar muito mais sonhado e mais próximo da realidade dela, né? Isso já vai estar, assim, ser uma junção muito boa para ele entender, ter esse entendimento, sabe, desses espaços, desses contextos que ele está inserido. Laura, vale a pena abrir a casa para os amiguinhos durante as férias, trazer a turma, fazer bagunça dentro de casa? Vale a pena apostar nessas dicas? Vale a pena. Os pais não ficam muito animados, né? Porque a bagunça vem junto, né? Tem que acostumar. Mas, assim, vale a pena. Vale a pena porque, assim, a gente tem que entender o contexto social que os nossos filhos estão sendo inseridos. Ele está fazendo aquelas amizades. Eles estão além da família, né? Eles já estão adquirindo. A criança chega nos 6 anos, ele já tem, né, um certo amizades de os amiguinhos mais próximos de colégio. Então, tem muito, mamãe, deixa eu chamar aqui em casa, né? Eu vou fazer um lanche, dormir, né? Então, assim, hoje é muito comum isso. Vale a pena. Vale a pena porque a criança, ela vai se sentir, ela está sendo aquele anfitrião, né? Ele que está recebendo, são meus amigos que estão vindo. Motivo de orgulho até para eles, né? Abrir minha casa, ai que massa, Então, assim, vale a pena sim. E a criança tem também um pouco de ter orgulho de mostrar a casa, mostrar a família dele, né? Apresentar o pai, apresentar a mãe. A criança tem um pouco disso, o espaço né? dele, né? Aqui é o meu espaço. Rotina, olha a minha casa, olha meus brinquedos, olha meu quarto aqui que eu durmo. Né, que é uma coisa gostosa, que a criança tem um orgulho de pertencer àquilo, de pertencer àquela casa, né? A criança tem um pouco que os pais a gente tem que se estimular, os pais estimular isso, é muito salutar. Ok, Laura, muito obrigada pela sua participação, espero que tenha ajudado você de casa. Eu que agradeço, para vocês foi um prazer. E a gente vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado bastante da nossa conversa, espero que você pense um pouquinho nas suas férias, aproveite ao máximo com os seus filhos, leve-os para passear, aproveite o que a nossa cidade oferece, afinal de contas a gente tem uma gama de possibilidades que não são caras, temos praças, temos a Bica, centro, nossa, tantos lugares legais para se visitar que vale a pena se curtir com essa garotada, levar todo mundo para praia, brincar, rolar na areia, ser criança também, por que não, né, se juntar a eles de corpo e alma
E assim eu tenho certeza que as férias dos seus filhos vão ser inesquecíveis, até sem gastar muito, né? Com certeza. Então não esqueça que semana que vem a gente tem mais um encontro com você aqui no nosso programa Primeiros Passos. Até lá!